Lucas capítulo 19. Quem tem dificuldade, o obreiro vai ajudar você a achar. Se você conseguir chegar em Mateus, tem Mateus, Marcos e aí vem Lucas, capítulo 19. Hoje nós comemoramos a Reforma Protestante, amém? 504 anos da Reforma Protestante, dia 31 de outubro. Em 1517, como a gente sempre fala, Martinho Lutero, um monge, um paroco, então ele prega as 95 teses na igreja, ou na porta da igreja em Wittenberg, na Alemanha, contra as vendas de indulgência. O que era indulgência? Era a igreja católica romana, que fazia venda de indulgência, ou seja, naquele tempo, para o homem ser salvo, ou ser perdoado os seus pecados, a igreja católica romana, através do papado romano, assinava um termo, uma carta, mostrando que aquela pessoa que comprasse esse documento, ela seria salva, porque ela conseguiu comprar esse documento. E Martinho Lutero, esse monge, que era um padre, era um paroco, ele teve um encontro com a palavra da verdade. Ele foi estudar em Wittenberg. Não é o tema da mensagem hoje, mas só para você entender. Nós falamos já semana passada, e nós estamos passando isso na escola bíblica. Se você quer aprender mais sobre esse assunto, venha na escola bíblica, está aberto para todo o povo, não somente para os obreiros. Então, quando ele tem encontro com a palavra, a primeira parte da Bíblia que ele abre, que o Espírito Santo traz à luz das Escrituras, é Romanos capítulo 1, versículo 16, mas no versículo 17 diz que o justo viverá pela fé. Ele entende que salvação é somente pela fé. A Bíblia mesmo fala que nós não seremos salvos pelas obras, para que homem nenhum se glorie por elas. A salvação é dom de Deus, não vem por nós, vem por Ele. A todos Ele dá segundo o que Ele achar melhor, amém? Como Ele fala na palavra em Romanos capítulo 9, que Ele vai ter misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia, e vai se compadecer de quem Ele quiser. Então nós estamos pautados na palavra. E Martinho Lutero entendeu que é somente pela fé, não é por venda de indulgência. E nós sempre falamos que a igreja evangélica brasileira está voltando o tempo das trevas, aonde se vendia salvação, aonde se vendia milagres. Hoje eles fazem a mesma coisa. Por isso que nós falamos, temos que ter uma reforma novamente. Hoje é como eu falei para os obreiros lá na cozinha. No passado, quando era feito um concílio referente à palavra de Deus, para ver que era tão sério o negócio, que eles iriam para juiz. O sínodo de Dort, quando foi feito o concílio do sínodo de Dort, que foi então João Calvino, representando os calvinistas, ou a soberania de Deus, e também estava presente o arminianismo, que eles entendem que o homem tem direito de ser salvo pelas suas obras. O calvinismo entende que não. O calvinismo entende que a soberania de Deus está acima de todos, de todas as coisas. Deus não se frustra com o plano dele. Deus não pode se frustrar com o plano dele. Ou seja, se o homem tem poder para ser salvo pelas obras dele, o que a cruz de Cristo foi posta em cima do Calvário? Para quê? É ou não é? Ou seja, salvação somente por Cristo Jesus. Então o João Calvino ele começa a debater acerca disso, falando que o homem é totalmente depravado, que a eleição é incondicional, que a perseverança dos santos é constante na vida daqueles que são salvos, e entre outros pontos também do calvinismo. E o arminianismo entende que o homem não é totalmente depravado, ele é parcialmente depravado, é uma parte. Ele entende que o coração do homem tem bondade. O arminianismo entende que a eleição não é incondicional, a eleição é condicional. O calvinismo entende que todos aqueles que são salvos são chamados por Cristo. Os que são salvos são chamados por Ele, como está escrito, que ninguém vai ao Pai se por Ele não for chamado. Como disse o livro de Atos, que todos os dias Deus acrescentava na igreja aqueles que havia de ser salvo. Então é somente por Ele. Se você ler no livro de Romanos capítulo 9, a Bíblia diz que antes que Esaú ou Jacó fizesse o mal, eles já foram escolhidos no ventre da mãe, para que a eleição permanecesse firme.
Então nós somos salvos ou escolhidos segundo a presciência de Deus, não segundo a nossa bondade, não segundo a nossa vontade, e muito menos pelo que nós fizemos ou deixamos de fazer, porque ninguém será salvo pelas obras, para que homem nenhum se glorie por elas. Agora, como é que eu sei que eu sou um salvo? Você permanece. Como é que eu sei que eu sou um salvo? É só você olhar quais são as suas prioridades. É ou não é? O salvo, sempre a prioridade dele vai ser Cristo. A prioridade do salvo vai ser como um dos pontos do calvinismo: solos Christus, somente Cristo, somente Ele, sola Escritura, somente as Escrituras, que foi os pontos que Martinho Lutero fixou na Reforma Protestante. Somente isso e mais nada. Amém? Amém. Pastor, eu sou um salvo, eu não sei quais são as suas prioridades. Se a sua prioridade for somente Cristo, somente as Escrituras e perseverança dos santos, porque como eu sempre falo, hoje tem gente que fica em casa por qualquer coisa, é ou não é? Nunca que a prioridade foi a palavra, nunca que a prioridade foi salvação, nunca que a prioridade foi Cristo. Por isso que eu sempre falo, a igreja evangélica está tão fria, meu amigo, mas tão fria, que qualquer coisa é motivo de deixar o Cristo que o salvou, se é que o salvou. Paulo mesmo falou: provai-vos a vós mesmos, se vocês permanecem na fé. Prova a fé de vocês, para ver se vocês estão na fé, se é que Cristo, Ele está dentro de vocês, e se é que vocês já não estão, reprovados. Amém? Eu fecho essa parte. Agora a gente vai entrar no livro de Lucas, capítulo 19, versículo 28. Depois que todo mundo achar, os obreiros podem sentar. Lucas capítulo 19, é no Novo Testamento, versículo 28, diz assim. Eu vou ler a história, mas o que eu vou enfatizar mesmo é o versículo 41. E dito isso, ó o cabeçalho, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E dito isso, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que aproximasse de Betfage e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia fronteira, e ali ao entrardes achareis preso um jumentinho, que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: por que o soltais? Respondereis: assim, porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam segundo lhes dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhe disseram: por que soltais? Responderam: porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou, jubilosa, a louvar a Deus e em alta voz, por todos os milagres. Olha o que eles enfatizavam: por todos os milagres que tinham visto, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhe respondeu: asseguro-vos que, se eles calarem as próprias pedras clamarão. Não é essa parte que eu vou trazer para você principal, mas para você entender antes do que aconteceu. Jesus, antes de entrar em Jerusalém a primeira vez, quando ele vai entrar em Jerusalém, ele pede para 2 discípulos ir atrás de uma jumentinha para ele. Os 2 discípulos vão atrás da jumentinha, e quando chegam lá, está lá os senhores, os donos do jumento, falando: por que vocês vão soltar a jumentinha? Porque o nosso Senhor precisa, porque Jesus precisa. Eles levam essa jumentinha até Jesus, e eles colocam as suas vestes ali no couro da jumentinha, como se fosse aquela sela que se usa hoje para montar em cavalo, né? É sela que se fala. E colocaram Jesus em cima da jumentinha. E quando a Bíblia diz que Jesus estava entrando na porta de Jerusalém, a multidão passou à frente dos discípulos, e a multidão, por ter visto os milagres de Jesus, falavam assim: o que ele falava?
bendito é o Senhor, bendito é aquele que vem em nome do Senhor, paz no céu, bendito, ó hosana nas alturas. Todo aquele povo ovacionava Jesus, todo aquele povo com um ramo, com as suas vestes, jogavam as suas vestes no chão, para Jesus passar por cima, ovacionava com os ramos, hosana nas alturas, bendito seja aquele que vem em nome do Senhor, mas tudo pelos milagres que Jesus tinha feito, não pela palavra que Jesus pregara, não pelo que o Senhor tinha feito no meio deles, mas pelos milagres. Mas não é essa parte que eu quero que você entenda. Eu quero que você entenda que Jerusalém, quando Jesus entra em Jerusalém, não nesse tempo, mas muito antes de Jerusalém, houve vários profetas que pregavam dentro de Jerusalém, vários profetas que trouxeram a palavra de vida eterna, e a Bíblia mesmo enfatiza em várias passagens que os profetas, como Jeremias, por exemplo, no capítulo 14, ele implora 3 vezes a Deus, 3 vezes ele ora a Deus. A primeira ele vai orar, Deus fala: não adianta orar que eu não vou ouvir. A segunda vez ele ora, Deus fala: Jeremias, eu já falei, não ore por esse povo, porque esse povo não merece. A terceira vez Jeremias vai orar a Deus pelo povo de Israel, de Jerusalém. E quando ele vai orar pelo povo, a Bíblia diz que a negação de Deus é absoluta. Foi retido os céus se fecharam sobre aquele povo. A oração daquele povo não passava mais do teto para cima. Deus recusou aquele povo, Jerusalém. Se a gente for em Mateus 23, 37, a Bíblia diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, Jerusalém, Jerusalém, que apedreja aqueles que foram enviados. Os profetas foram enviados para pregar a palavra para vocês, mas vocês apedrejaram os profetas. Jerusalém, a palavra estava dentro de vós, mas vocês recusaram. Deus mesmo fala: eu fui enviado para o meu povo, mas o meu povo não me aceitaram, me recusaram, me rejeitaram. A palavra estava lá, a Bíblia de pernas estava lá, que eram os profetas. Eles pregavam ira, como a gente sempre fala, eles pregavam arrependimento, eles pregavam juízo, justiça, eles mostravam Deus, mas o povo não queria aceitar. Se você olhar a palavra de Deus, você vai ver que Deus fala assim: Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar vocês debaixo das minhas asas, assim como a galinha junta os pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Vocês não quiseram. A palavra muitas das vezes foram pregado dentro de Jerusalém, a cidade de Jerusalém, a cidade escolhida. Os milagres eram feitos, os sinais foram feitos, a palavra foi pregada, tanto a palavra do milagre, como aconteceu o milagre, quanto a palavra de salvação, mas eles não queriam aceitar. Os fariseus, os saduceus hipócritas daquele tempo não aceitavam Cristo como o homem da divindade, um dos 3, tanto o Pai como o Filho como o Espírito Santo. Eles criam na lei de Moisés, eles criam no que Moisés deixou. Se você vê como a gente pregou semana passada, quando Ezequias vai purificar o templo, uma das coisas que ele quebra é a serpente de bronze de Moisés. Estava no templo, no santuário, para mostrar o que Deus fizera, mas o povo começou a adorar até aquela serpente. Ezequias teve que fazer o quê? Quebrar a serpente, porque estava sendo um ídolo para eles, estava sendo um objeto de adoração. A Bíblia diz que somente a Deus seja dada todo louvor, toda adoração, somente a Ele. Para você ver como eles estavam se desviando da palavra. Agora chega a parte principal, eu quero que você entenda. Versículo 41. Diz assim, Lucas 19, 41. Quando ia chegando vendo a cidade, isso é Jesus, hein? Quando ia chegando vendo a cidade, fez o quê? Ele fez o quê? Chorou e dizia: ah, se conheceras por ti mesma, ainda hoje o que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti
não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconhecesses a oportunidade da tua visitação, da tua salvação. A palavra fora pregada, quando Cristo entra nas portas de Jerusalém, o primeiro ato de Cristo é chorar. Ele chorou por aquele povo. Quando Cristo ora, ele olha aquele povo de Jerusalém, ele começa a chorar, mas não é um choro apenas que as lágrimas caíram dos seus olhos, é um choro de soluço, é um choro contínuo, porque ele sabia que a cidade que foi escolhida seria um tema de grandes ruínas, meu Deus. Ah, Jerusalém. O que significa Jerusalém? A cidade da paz. Mas vai ser transformada em grandes ruínas. A cidade de paz vai ser transformada em cidade de guerra. A cidade de paz, que foi chamada por Cristo como a cidade escolhida, o povo escolhido por Deus, vai ser conhecida como uma cidade de vergonha, uma cidade de opróbrio, uma cidade de escassez, aonde a fome, a ruína, a guerra vai tomar conta daquele lugar. Os filhos serão levados aos cativos, as mães serão mortas à espada, os anciãos serão mortos à espada. Você vai ver isso mais para frente. Não souberam aproveitar o dia da sua visitação, a oportunidade. Como eu falo para vocês, quase todo culto, a oportunidade de vocês estão aí, é ou não é? Como eu sempre falo, vocês não sabem o dia que Cristo vai ceifar vocês. Vocês não sabem o dia que o machado vai bater na raiz. Vocês não sabem, mas a oportunidade está aqui, é ou não é? Quando nós falamos que é um dos pontos do calvinismo, que é a perseverança dos santos, ele persevera, e quando ele sabe que mesmo com todos os sinais que estão acontecendo ao seu derredor, ele está em paz com ele mesmo, porque ele sabe que não tem nada que o acuse, não tem nada que acuse ele, não tem pecado, não tem constrangimento, não tem detrimento, não tem nada que pode o acusar, porque ele está firmado na pedra de esquina, que foi posta como cabeça para a salvação de todos aqueles que creem. Cristo é a pedra de esquina, meu Deus. O que é a pedra de esquina? Eu estava vendo que quando Cristo falou assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, se fossem feitos os mesmos sinais que foram feitos, se fossem feitos os mesmos sinais em Tiro e em Sidom, que foram feitos no meio de vocês, aquele povo se converteria. E Corazim tinha pedra de esquina que foi posta na porta. Era uma pedra que firmava, uma pedra que segurava a porta para que não caísse sobre aqueles homens. Cristo é a pedra de esquina. Cristo nos segura diante de Deus para que nós não venhamos cair nos nossos pecados, nos nossos delitos. Ou seja, a salvação estava no meio daquele povo, mas aquele povo não aceitou, aquele povo não queria, meu Deus. Os dias são maus, nós estamos caminhando a passo largo para a vinda de Cristo, e muita gente ainda está dormindo. Nós estamos caminhando. Se nós pudéssemos observar os sinais, os fariseus hipócritas chegaram para Jesus: Senhor, dai-nos um sinal da tua vinda. Jesus falou assim: vem cá. Vocês olham para o céu, e quando está num vermelho, quando o céu está cinzento, escuro, vocês sabem que vão chover. Quando está num vermelho sombrio, vocês sabem que vai dar sol. E vocês não sabem discernir a vinda do Filho do Homem? Hipócritas! Para essa geração não vai ter nenhum sinal, a não ser o do profeta Jonas. Que sinal que foi esse que foi dado pelo profeta Jonas? Deus envia o profeta Jonas até a cidade de Nínive, porque o pecado se entranhou às narinas de Deus. Deus fala: Jonas, vai até a cidade de Nínive, porque o pecado deles tem subido até as minhas narinas. Jonas foge da presença de Deus. Jonas não queria aquela responsabilidade. Jonas tenta fugir, porque sabia que a pregação da palavra era muito árdua. Jonas sabia que muitos iriam talvez apedrejar ele, talvez eles iriam recusar a palavra da verdade. Sofreu o que sofreu, foi engolido por um grande peixe, mas ele sabia que a palavra teria que ser pregada. Nas entranhas do grande peixe, Jonas faz uma oração a Deus, falando: nessas entranhas, dessa escuridão eu vi o Senhor. E ele faz uma oração longa, e dali o peixe vomita Jonas na beira do mar. E Jonas vai à cidade de Nínive, prega o arrependimento para aquele povo, e aquele povo se convertera de tal maneira que o rei daquela cidade falou assim: todo homem dessa cidade
Todo homem dessa terra, inclusive os animais, estarão em jejum constante, se cobrirão com pano de saco, colocarão nas suas cabeças o pó de cinza, e se colocaremos diante do Senhor, porque o Senhor se lembrou da gente. O sinal do profeta Jonas, a pregação do arrependimento está sendo feito, mas muita gente não está se arrependendo mais, muita gente não está se cobrindo mais de pano de saco, muita gente não está se colocando mais nas suas cabeças o pó de cinza, se colocando diante de Deus. Ou seja, o sinal está aí, Cristo está falando, meu Deus. Cristo chorou quando entrou em Jerusalém. Ah, Jerusalém, se você soubesse por você mesmo, uma cidade de paz, mas vai ser lugar de grande ruína. Vai ser lugar de grande ruína. Um povo escolhido, um povo que os sinais foram feitos. Se você ler em Lucas 23, 28, quando Cristo estava indo em direção ao Calvário, a Bíblia diz que quando Cristo estava em direção ao Calvário para ser crucificado, aquelas mulheres naqueles lugares choravam, batiam no peito, chorava porque Cristo estava indo à crucificação, ao Monte Gólgota, ao Monte Caveira. Jesus olha para ela e fala assim: não chorem por mim não, não chorem por mim não, chorem por vocês, chorem pelos seus filhos, porque chegará um tempo que as mulheres vão de chorar amargamente por estarem grávidas, meu Deus. Os seus filhos sairão das suas barrigas, serão arrancados do seu ventre. Jesus fala no mesmo versículo: muitos gritarão: cai sobre nós, ó monte, cai sobre nós, ó outeiros, porque não vão suportar aquele grande dia. Cristo fala assim: não chora por mim. Você vê 3 vezes Cristo chorando na Bíblia, 3 vezes. Uma vez foi essa, é quando ele entra na porta de Jerusalém, ele chora. A segunda vez é quando ele vai ressuscitar Lázaro, e Marta diz: Senhor, já cheira mal, já faz 4 dias que ele está lá. Jesus, quando entra naquela caverna, naquele buraco, vê todo mundo chorando. A Bíblia diz que Jesus se move de íntima compaixão e ele chora. Mas Jesus não chorou por Lázaro, Jesus chorou pela incredulidade do povo. Jesus vai e fala: Lázaro, vem para fora. Primeiro ele faz uma oração: ó Deus, ó Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve, e nenhum dos seus planos pode ser frustrados. E ele faz a oração e pede para Lázaro vir para fora, e Lázaro veio para fora. Próximo choro de Jesus foi quando ele estava no monte, que ele vai subir o monte. Ele fala para os discípulos: ficai aqui, porque eu vou mais ali à frente para orar. Mas fica aqui jejuando, orando, vigiando. Quando Jesus vai orar no monte, a Bíblia diz que ele chora, o seu suor inverteu em sangue. Ele falava: Pai, se possível afasta de mim esse cálice, mas antes não seja feita a minha vontade, mas a sua. Qual era o cálice? O cálice ira de Deus que iria, e era necessário cair sobre Cristo, para não cair sobre a nossa cabeça. Cristo chorou. Ou seja, você vê sempre Cristo chorando pelo seu povo, e o povo não faz nada, e o povo não chora por Cristo. Perde um ente querido, a pessoa chora. Tem que chorar? Tem. Perde o emprego, a pessoa chora. Briga com o marido, a pessoa chora. Mas ela não chora pela alma dela. É ou não? Que está a ponto, está a ponto, está a um passo de perder a salvação, e ela não chora. Se você olhar quando a palavra fala que nós temos que colocar diante de Deus com jejuns, com prantos e choro, é porque Ele sabe que o pecado que bate a nossa porta, muitas das vezes, meu amigo, é o que vai matar a nossa alma, e a gente acha que está tudo bem. É ou não é? A gente acha que está tudo bem, tudo beleza. Eu estou aqui na igreja hoje, estou ouvindo a palavra de Deus, e não sabe que a vida da pessoa está um poço de pecado. Cristo chorou por você, Cristo chorou naquela cruz por você. Cristo olha para Jerusalém e chora por Jerusalém, porque a cidade do grande rei fora escolhido para a pregação da palavra, para anunciar o evangelho, mas foram os principais que rejeitaram a Cristo. Pastor, mas eu não rejeito a Cristo, tem certeza? Pastor, eu estou aqui hoje. Eu não estou falando por estar sentado numa cadeira, porque isso aqui é limitado.
Isso aqui para mim, meu amigo, é limitado. Vai acabar, a gente vai para casa, nós vamos começar a viver a nossa vida. Você vai demonstrar o cristão que você é dentro da sua casa, no seu emprego, aonde você trabalha, na rua, no meio dos familiares. Você vai demonstrar o Cristo que habita dentro de vocês. Pastor, mas eu não nego a Cristo. Tem certeza? Porque hoje você está aqui, amanhã a pornografia bate a porta, amanhã um vício bate a porta. Você está negando aquele que nunca te negou. Você está rejeitando a pedra de esquina, rejeitando. E não acha, meu amigo, que você vai ser salvo por isso? Não vai, acabou. A palavra não pode mentir. Leia você mesmo em Coríntios 6:9, te dá a listagem. Apocalipse capítulo 21, versículo 8, te dá a listagem de quem não vai para o reino dos céus. A palavra de Deus não tem duas palavras, é só uma, e já está firmada, e foi firmada com ponteira de diamante, acabou. Se você não aceita o que está escrito, então viva uma vida de liberdade, libertinagem. Faça o que você tanto gosta, no último dia você vai sofrer amargamente, e não tem quem te tire de lá. A própria palavra fala isso. Por isso que Cristo dá oportunidade, e mais oportunidade, e mais oportunidade. Você vê que desde os apóstolos, desde os profetas, até os apóstolos, Deus insiste em Jerusalém. É ou não é? A leivosa Judá, a leivosa Israel, estava no cerco de Jerusalém. Quantas vezes eu quis ajuntar vocês debaixo das minhas asas, como a galinha junto os seus pintinhos, vocês não quiseram. Vocês preferiam o que é mais agradável às suas carnes, né? Sim, pastor, eu prefiro o que é mais agradável à minha carne. Quando Cristo mostrou a realidade, que Jerusalém seria cercada por trincheiras. O que é trincheiras? São armamentos de guerra. Seria cercada por trincheira, não ficaria pedra sobre pedra. Quando Cristo entra em Jerusalém, a primeira coisa que os discípulos querem mostrar para Cristo é o templo. Jesus falou, não vai ficar pedra sobre pedra. No ano 70, depois de Cristo, o rei Tito, o general Tito, como conhecido, meu amigo, entra em Jerusalém e acaba com aquele lugar. Aquele povo começa a passar fome, aquele povo começa a padecer necessidade, ao ponto, meu amigo, pasme do que eu vou falar agora, das próprias mães ter que comer a carne dos seus filhos para não padecer de fome. É mole, gente? A cidade que foi escolhida ao lugar que chegou, a cidade que foi escolhida. E quando Tito, o general Tito, observa que a cada dia Jerusalém vai ficando fragilizada, a cada dia que passa Jerusalém vai ficando mais fraca, ele invade Jerusalém, queima os muros de Jerusalém e acima de tudo derruba o templo, taca fogo no templo. A profecia de Cristo antes de entrar em Jerusalém se cumpre. Antes de entrar em Jerusalém se cumpriu. Oportunidade foi dada. Amém? Agora vamos trazer para o nosso dia de hoje. Você está tendo oportunidade para ouvir o Evangelho? Sim ou não? Ah, pastor, eu estou aqui, eu estou ouvindo a palavra, mas isso não significa que a palavra está dentro de você. Pastor, eu estou aqui ouvindo a palavra. Quão suave é os pés daqueles que anunciam as boas novas. A palavra está sendo pregada, o povo está ouvindo, mas a diferença é, não sejais só ouvinte, mas sim praticante de toda a palavra que sai da boca de Deus. Toda a palavra. Ouvinte todo mundo é, mas praticante, meu amigo, eu consigo contar no dedo. Eu consigo contar no dedo. Nós não vamos ser salvos de qualquer maneira. O reino dos céus é tomado por esforços, e somente aquele que se esforça pode obter dele. Somente aquele que se esforça. A gente olha para Cristo, o Filho de Deus, entregando a sua vida a uma geração perversa, a uma geração de rebelde. Cristo entregando a sua vida a um povo que era para ser escolhido, mas rejeitando a pedra de esquina. Cristo entregando a sua vida a um povo desnecessário, a um povo que pratica iniquidade em cima de iniquidade, pecado em cima de pecado, e não causa constrangimento. Mas ele insistiu, e ele insiste ainda. Se você está aqui hoje ouvindo essa palavra, é porque ele está insistindo. Ele está insistindo, meu amigo. Pastor, mas se prega só ira?
A gente está pregando o amor de Cristo, é ou não é? A gente está mostrando o amor de Cristo pelas almas que iriam padecer no Hades. A gente mostra o amor de Cristo pelo aquele povo que ouviram a palavra da verdade e depois foram levados ao cativo, foram levados pelo seu próprio coração, pela soberba do seu coração. Hoje a palavra está sendo pregada, meu amigo. Hoje a gente está mostrando para vocês a palavra da verdade. Mas quando Jerusalém não tinha mais resistência, foi tomada pelo fio da espada. Cristo está dando oportunidade para a gente. Cristo está mostrando a realidade para a gente e a gente não quer acordar. Infelizmente é assim. A geração do século 21 da igreja evangélica contemporânea perdeu a essência do evangelho. Se lá naquele tempo trocavam Cristo e não tinha nada, imagina hoje. É ou não é? Hein, pessoal? É como eu sempre falo, a gente julga Judas, né? Por ter trocado Cristo por 30 moedas de prata. Nós trocamos ele por coisa menor, pelos pecados de estimação, pelo que nós fizemos escondido, que eu sempre falo, meu Deus. E ainda tem gente que continua, pelos pecados que ninguém está vendo, né? As portas trancadas, está somente eu no meu pecado, está somente eu no meu vício, está somente eu no meu celular, está somente eu, mas os olhos do Senhor estão sobre o justo e sobre o ímpio, para dar a cada um fruto das suas ações. Você vai colher o que você está plantando e acabou. Jerusalém colheu, a cidade do grande rei. Jerusalém, que era escolhida, colheu um fruto muito amargo pelo caminho que eles tinham trilhado. Oportunidade tiveram, é ou não é? O dia da visitação chegou, porque não reconhecesses a oportunidade da tua visitação. A oportunidade está aqui. Eu estava falando com uma pessoa esses dias. Eu sou muito preocupado com o meu povo, muito preocupado, porque eu sei que tem gente aqui que vai perder sua salvação. Eu tenho certeza do que eu estou falando aqui agora, e se eu estiver mentindo, eu quero que Deus me castigue. Eu estou com a minha Bíblia na mão. Tem gente dentro dessa igreja, aqui, na nossa igreja aqui, todo esse povo que está vendo aqui agora. Você acha que tem gente aqui que não vai ser salvo? Não vai ser salvo. Pastor, mas que tanta certeza tem de falar que eu não vou ser salvo? É mole, pessoal. Tem um povo que rejeita a palavra da verdade. Eu não preciso pedir para você levantar a mão novamente. Você já olha para dentro de você e veja a condição da sua alma. Eu não preciso ficar esmurgando, porque quando Cristo entrou em Jerusalém, aqueles homens falavam para Cristo: peçam para que seus discípulos calem-se. Cristo falou o quê? Se eles não clamar, as pedras clamarão. Em outras palavras, vocês não vão clamar, não se preocupem, as pedras clamarão. Imagine a gente perdendo a oportunidade por algo que não tem vida. A oportunidade de visitação. Cristo, a nossa salvação, o nosso escudo, nos trouxe salvação no meio da obscuridade, e hoje nós estamos aqui sendo libertos pela palavra. Mas ainda tem gente que continua na avareza do seu coração, na prepotência, na ignorância, no orgulho, e ainda querem continuar e achando que está tudo normal. Se a Bíblia mesmo diz que nem todos que estão em Israel é israelitas, que o número dos judeus são comparados como a areia do mar, mas só serão salvos remanescentes. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Nem todos aqui serão salvos, nem todos. Eu sei a vida espiritual da minha igreja. Tem gente que engana, mas não consegue enganar quem? Não consegue enganar ele. Tem gente que desde domingo passado até hoje não fez uma oração em casa. Uma oração, uma. Eu estou falando de uma. Tem gente que desde o domingo passado até hoje não abriu uma página da Bíblia para ler. Uma página, uma folha sequer. Porque a Bíblia fica no carro pegando poeira, a Bíblia fica em casa pegando poeira, a Bíblia fica em qualquer lugar, menos na mão dela. Quer ser salvo como? Se você não tem interesse por Ele em terra, como é que você quer subir, meu filho? Se você não tem interesse por Cristo em terra, como é que você quer subir o reino dos céus? Se o reino dos céus é tomado por violência, a Bíblia fala. É por violência, é por esforço. Eu quero Cristo, então eu vou viver a minha vida com Cristo. Eu quero Deus, então eu vou viver a minha vida para Deus, mesmo que me lhe custe muito,
mesmo que a minha carne grite, mesmo que eu não quero fazer a vontade do Espírito, mas a Bíblia diz em Gálatas, a carne e o Espírito se opõem um contra o outro todos os dias, todos os dias. Se eu não buscar por mim, não há quem busque por mim. Se você não buscar por você, não é a minha oração que vai te salvar. Se fosse assim, seria muito fácil, todos aqui seriam salvos, todos aqui seriam salvos. E eu estava falando para essa pessoa que eu estava conversando, eu falei assim: olha, eu estou passando tanto problema na minha vida, que eu não sei mais o que eu vou fazer. Esses dias quase me deu um ataque, como é que se fala? Um ataque cardíaco, mas me deu uma dor no peito tão grande, quando eu lembrei do meu povo, falei: meu Deus. Aí, pastor, não precisa se preocupar, precisa se preocupar, porque eu sei que, como está escrito na palavra de Deus, sujeitai-vos aos vossos pastores, porque é Ele que terá que dar conta das suas almas nos últimos. Eu vou ter que dar conta da sua alma, meu amigo, vou ter que dar conta da alma da senhora, do senhor, do obreiro, vou ter que dar conta de todo mundo que está aqui dentro no último dia, todo mundo. Aí no último dia, quando Cristo voltar para buscar a sua igreja, estarão todo mundo diante do tribunal. Pastor, o que aconteceu com aquela ovelha? Não quis ouvir. Eu preguei, Senhor, eu preguei, não quis ouvir. Eu estou desde manhã nesse escritório, não preciso falar isso, mas para você entender, eu estou desde manhã nesse escritório, falando para Deus: meu Deus, o que a gente vai fazer? Esse povo, a cada dia que passa, parece que a palavra não entra na cabeça deles. A gente está diariamente, todo dia, cansado, buscando mais da palavra para passar para o povo, um sermão de arrependimento, um sermão infernal, mas o povo não se converte, meu Deus, e além de tudo, não se convertendo, coloca outras pessoas à perca, pelo seu mau testemunho. Se você não quer se converter, toma atitude, pessoal, de não querer estar diante da presença de Deus para ser condenado 2 vezes mais, tornais filho do diabo 2 vezes. Vocês não entram e não querem que outros entram também, pelo falso testemunho, pela falsa aparência de um cristão ralo, que muita gente dentro da igreja está passando lá fora. Não quer ser salvo? Então vai fazer o que você gosta. Não quer ser salvo? Não atrapalhe a salvação dos outros, porque nós não somos dignos de pronunciar o nome de Cristo. Agora imagina eu estando dentro de uma igreja e impedindo outras pessoas de serem salvas. Então é melhor que eu fique de boca calada. Se eu não consigo demonstrar através da minha vida, boca calada, porque eu vou ser condenado 2 vezes. Porque as pessoas falam assim: não é você que vai na igreja? Sua vida é muito pior do que a minha, rapaz. Sim ou não? Não é você que vai para a igreja? Que igreja que você vai? Porque a primeira coisa que eles falam: o que teu pastor está te ensinando? Eu estou com meu coração limpo, meu coração está limpo, graças a Deus. Eu sei que aqui tem ovelhas ainda, que foi lavada pelo sangue do Cordeiro. Eu sei que tem ovelhas aqui que as suas vestes estão brancas, purificadas, lavadas, igreja gloriosa, sem rugas, sem mácula. Eu sei que tem gente aqui que Cristo vai abrir a porta no último dia do céu e vai falar: vinde, ó amado do meu Pai, entrai com Ele e ceai, aquilo que já estava preparado antes da fundação do mundo. Eu sei que quando Cristo olhar para muitos aqui, estarão no reino dos céus com Abraão, com Isaac e Israel. Mas eu sei também que há pessoas aqui que Ele vai falar: afasta de mim que eu não te conheço. Você que tem praticado iniquidade todos os dias, toda hora, todo minuto, achando que os meus olhos não estavam sobre você. É muito sério o que a gente está falando aqui, pessoal. O inferno é real. O inferno é real. Os céus é real. Antes de existir o mundo natural, já existia o mundo espiritual, porque a Bíblia diz que o Espírito do Senhor pairava sobre as águas, por onde não tinha forma, tudo era vazio. E Deus constrói o mundo em cima de algo que já existia. Cristo já estava com Deus na fundação do mundo. Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Se somos imagem e semelhança de Cristo, nós temos que mostrar esse Cristo que a gente tanto prega. Nós não podemos ter alguém que nos acuse. Sim ou não? Se Cristo me ressuscitou dos mortos, que outrora estávamos mortos em ofensas, em delitos e pecado, e Ele ressuscitou a gente juntamente com Ele, então eu tenho que mostrar esse Cristo. Eu tenho que mostrar através do que? Da minha vida.
Falar de Jesus todo mundo fala, agora mostrar Cristo é de contar nos dedos. Eu fico muito triste com a realidade da nossa igreja, muito triste, muito mesmo. E eu estou sendo chato, e eu vou continuar sendo chato. Quer sair da igreja? Eu sempre falo isso, fica à vontade, pode sair, porque se você sair da igreja por causa da palavra, é sinal que você nunca entrou aqui por causa dela. Nunca entrou aqui por causa dela. Agora, se a gente olhar a palavra da verdade, a gente vai ver que Cristo fazia a mesma coisa. Pregava a palavra, mostrava a ira, o povo se levantava, virava as costas, chorava pelo povo, mesmo assim o povo rejeitava. O próprio Cristo chorando pela gente. A nova Jerusalém adornada, o próprio Cristo insistindo no seu povo. Se a Bíblia diz que as nossas orações são levadas a Deus com gemidos inexprimíveis, é sinal que a própria terceira pessoa da Trindade Santa, o Espírito Santo, levando as nossas orações a Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele entra até as profundezas do íntimo do coração de Deus. Então imagina onde está sendo levadas as nossas orações, meu Deus. As orações dos sinceros. Porque a oração dos insinceros, a Bíblia mesmo fala que está bloqueada, não passa do teto para cima. Nem todos que oram as suas orações são ouvidas, sabia disso? Nem todos que oram. Por isso que a Bíblia falava assim: naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor, não expulsamos nós demônios no teu nome, e etc e tal, e você já conhece? Afasta de mim que eu não te conheço. Já pensou, Cristo, você a vida toda, 30 anos, 20 anos vindo para a igreja? E chegar no último dia e Cristo olhar dentro dos seus olhos mesmo e falar assim: eu não te conheço, eu não te conheço. Eu acho que duro é quando um filho chega para um pai e fala assim: eu não te conheço. É ou não é? Um filho falar para um pai. Agora imagina o pai falar para o filho: eu não te conheço. Cristo olhando para aquela pessoa que ouviu a palavra, que Cristo insistiu, que Cristo deu a sua vida, chegar no último dia: eu não te conheço, e o que eu pude fazer eu fiz, mas vocês não aceitaram. O dia da visitação chegou até vocês, mas vocês não aceitaram. A oportunidade chegou até vocês, mas vocês não aceitaram, vocês não quiseram. Ah, pastor, mas vocês são muito rude, como falaram para a gente. Vocês são muito rude, Vocês acham que Deus vai me condenar por ser assim? Hein, pessoal? Vocês acham que Jesus vai falar assim: ó, pastor, você vai para o inferno, sabe por quê? É porque era muito Bíblia, era muita condenação, você vai para o inferno. Você estava cobrando muito povo acerca do pecado. Você acha que ele vai falar isso para mim, pessoal? Claro que não. Eu falei para os obreiros ontem: todos os caminhos do coração do homem, todos, o coração, todos os caminhos do coração do homem leva ele ao inferno, e nenhum caminho do coração leva ao céu, nenhum, porque o coração do homem é mau, é ou não é? Então não nos resta ser salvo somente pela graça, somente pela graça e nada mais. Salvação não merecida. Amém, pessoal? Estão entendendo? Sim ou não? O dia da visitação chegou até vocês. É isso que eu tenho para passar para vocês. Não espere chegar um momento em que Cristo, quando voltar para buscar a sua igreja, e quando ele voltar para buscar a igreja e a palavra foi pregada, você não se pega como aquelas virgens loucas que deixaram o azeite de lado. As virgens prudentes ficaram com azeite até o último dia, perseveraram unânimes. A perseverança dos santos. Continue na fé, mesmo que está todo mundo contra. Você acha que não tem gente contra mim? Mas eu vou continuar na fé. Se eles tirarem daqui de dentro, tem que tirar morto. Se eles me tirarem daqui de dentro, tem que me tirar morto, porque eu só vou sair daqui o dia que os meus ossos secarem em cima desse altar, e a palavra vai ser pregada até o último suspiro da minha vida. Amém, pessoal? E todos aqui lembrarão da palavra que foi pregada. Diga graças a Deus. Vamos aplaudir Jesus bem forte, que Ele merece. Amém.